E aí, galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live. Uhul! Muito obrigado a todos por assistir a live Sega Generation. Mas você é da geração 2030? Você tá ligado o que é essa rede? Peraí. Mas afinal de contas, o que você tá falando, Samira Dantes? Nós, que pertencemos a essa rede de geração 2030, somos jovens conectados a um ideal comum. Desejamos viver em um mundo de paz, onde cada indivíduo, respeitando seu ambiente, seja plenamente feliz. Todo mundo tem a expectativa de viver num mundo melhor, mas a realidade faz com que se perca a esperança. A diferença prevalece a igualdade. Perdemos a fé nas pessoas, somos apáticos aos problemas comuns. Vivemos um sentimento de impotência coletiva. Afinal, o que eu posso fazer sozinho? Mas queremos dizer para o mundo, ainda não perdemos a coragem. Acreditamos não apenas na possibilidade de um futuro mais digno, mas na juventude, diversa, criativa, vibrante, com uma força necessária para mudar a época e transformar o mundo. Pois é. Os jovens, eles têm o poder, a grande força de reorientar o curso de uma história. E as possibilidades que o jovem tem, elas são infinitas. Não sou eu a Samira que está falando sobre isso. O Ikeda Sensei, que é o nosso mestre da Soka Gakkai, ele fala também. Então, 2030 é esperado com muita expectativa pelo mundo inteiro, né? Tanto é que a gente tem a agenda aí 2030 também das Nações Unidas, né? Mas o que eu quero falar aqui é uma outra coisa, né? Essa rede, ela tem o poder, né, de influenciar e trazer, agregar pessoas sem deixar ninguém para trás, numa perspectiva grandiosa de evolução. Pois é, e nós acreditamos que podemos sim construir uma década maravilhosa com dignidade, com igualdade, respeito, né? E sem essa coisa excludente que a gente vem vivendo. Acreditamos num futuro onde todas as pessoas, né, tem essa força, essa condição, né, de valorizar a vida, né, valorizar os seus diferentes, né, e em vários aspectos, não tem problema, você é o que você é e eu sou o que eu sou, né. Então a gente acredita nesse contexto de civilização global, tolerante, né, coexistente, né, as regras básicas de humanidade, né. 2030 pode e deve ser construído pelas pessoas. Por isso, criamos a Rede de Geração 2030. Aqui, reunimos jovens que, com o melhor de sua capacidade, assumem o compromisso de transformar a realidade do país e do mundo a partir de sua ação proativa. Agora que sabemos quem são essas pessoas da Rede de Geração 2030, que eu também sou, né, precisaremos saber quais são os seus compromissos que serão realizados nesse percurso. Nossas ações são baseadas na Agenda 2030. Tratam-se de 20 objetivos divididos em 4 pilares. Revolução humana, que compõe a base para o desenvolvimento individual do jovem. Pois é. Respeito à dignidade da vida, que reúne aspectos essenciais para consolidar a nossa organização para as futuras gerações. Não é crianças, não é miraibos, não é adolescentes, não é galerinha. Aliás, não é todo mundo? Todo mundo com espírito jovem, né? Educação e cultura Soka, que sintetiza as principais frentes de atuação de nossa organização na sociedade. E transformação global, transformação social, que resume o nosso compromisso com esse planeta, com essas pessoas, né? O nosso intuito é que os jovens da geração Seigan, eles sejam esses especialistas, né, com todos esses objetivos, principalmente que coloquem em prática no seu dia a dia, no seu cotidiano, e que criem uma juventude de valor maravilhosa, sem arrependimentos, sem frustrações, né, e que possa contribuir ainda mais para a sua própria felicidade, para o desenvolvimento da organização Soka Gakkai e também para a transformação da nossa sociedade, que é o que muito, né, nesse momento de pandemia, a gente tanto suplica.
Agora então, precisamos saber como realizarmos. Realizamos isso tudo com vários movimentos criativos que, minha gente, vamos combinar, né? A juventude tem isso, ó, de letra, né? E aí eu tô falando de movimentos, né, que são movimentos que incluem a todos, não movimentos excludentes, né, que traz aí junto com a gente independência, né, de quando a gente trata a idade, né, quando a gente trata a cor de pele, né, quando a gente trata a questão de gênero, é todo mundo. Todo mundo. É o espírito jovem, é o jovem, né? É essa pessoa que quer fazer essa transformação. E a gente vai pautar essas ações, né, desse movimento, toda ela em cima dos 20 objetivos da Agenda 2030, que ela possui 4 pilares. 4 pilares. Pois é. Esse movimento intitulamos de Seiga Generation, onde Seiga significa juramento, ou seja, esse movimento é algo maior do que um compromisso, é a nossa missão primordial com toda a humanidade. Pois é, dentro disso, se você quiser fazer parte desse movimento, e eu, se fosse você, minha gente, não ficaria de fora, vai lá, acesse a rede Geração 2030. O acesso, que é o nosso site, é www.geracão2030.org.br. Faça a sua inscrição falando que você também quer fazer parte desse movimento e você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Ou use esse QR Code que está aí do nosso ladinho, né, para acessar, né, esse site, essa plataforma e correr, fazer parte desse nosso movimento. Não, se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Essa é a década da mudança. O futuro começa comigo, aqui e agora. Aproveite agora um pouco deste movimento através da próxima atração de nossa live. Olha, eu não sei você, mas esse assunto dos 3 venenos mexeu muito comigo e estão muito presentes no meu dia a dia. Às vezes eu penso, se não é esse ímpeto consumista que está conduzindo a gente para esse caos. Não dá mais para varrer a sujeira para debaixo do tapete. É hora de agir com coragem e comprometimento. Não agir diante de uma falha é ser conivente. Mas tem uns assuntos tão delicados. É só dar uma busca no Google para ver que o número de feminicídios mais do que dobraram neste momento de isolamento. É assustador. O doutor da Sakikeda diz que o empoderamento das mulheres é a força motriz para restaurar a esperança e a capacidade de avançar diante das circunstâncias desafiadoras. Vai rolar uma live do Deju sobre esse tema. Bora assistir? Boa tarde a todos e a todas, todos bem? Eu espero que sim. Eu me chamo Paula Dinarte, eu sou responsável da DFJ da RM Meyer, da Coordenadoria Centro-Sul Fluminense, e eu sou secretária do Departamento de Juristas da Coordenadoria do Rio de Janeiro. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um assunto por vezes tratado como polêmico na sociedade, mas de suma importância para a transformação da sociedade, né? Eu sou advogada, além de advogar hoje, eu atuo numa rede de apoio a mulheres em situação de violência doméstica, né? Prestando um apoio agora na quarentena remoto, né? Um apoio jurídico, né? Prestando uma espécie de consultoria jurídica a mulheres que passam por esse pesadelo que é a violência doméstica. E por que é importante a gente falar sobre isso, né? Agora, nesse período de quarentena, no meio dessa pandemia que nós estamos vivenciando, a violência doméstica aumentou em 50% no estado do Rio de Janeiro e em 40% no estado de São Paulo, para a gente ter uma noção. Então, pelas famílias ficarem mais tempo juntas, né? As pessoas estão trabalhando em home office, né?
trabalhando de casa, o convívio é maior. Então, as mulheres que sofriam pequenas violências agora estão sofrendo mais. Quem não sofria agora por conviver mais está sofrendo mais. E aí a minha ideia hoje da nossa conversa é falar sobre quais são os tipos de violência doméstica que a Lei Maria da Penha elenca, né? Falar quais são os órgãos que a gente precisa procurar quando passar por esse tipo de situação. E no final eu queria falar um pouco sobre a visão budista, assim, sobre o diálogo, sobre a mudança da sociedade, sobre o empoderamento feminino, e falar também sobre projetos que existem na sociedade e que têm ideais assim bem próximos dos ideais que a gente tanto preza na organização. Então, para começar, eu quero falar um pouquinho da Lei Maria da Penha. O primeiro ponto é que a Lei Maria da Penha, ela já foi bastante criticada, assim, mas as pessoas não conhecem e não estudam muito a lei para poder falar dela. Ela em si, formalmente, ela é uma lei muito boa. A gente precisa aplicar, como muitas leis no nosso país, né? As leis são maravilhosas, falta a gente aplicar. A Lei Maria da Penha já foi considerada uma das 3 melhores leis sobre o assunto, né, no mundo inteiro, pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas. Salvo engano, quem estava próxima era a lei do Chile, e tem mais uma que eu não me recordo. Mas a Lei Maria da Penha estava dentre essas 3, né? E como que surgiu a Lei Maria da Penha? A Maria da Penha, todo mundo conhece, né, a figura dela. E como que surgiu essa lei? O Estado brasileiro ele foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e foi condenado por ela porque o Brasil foi considerado um Estado negligente em relação ao caso da Maria da Penha, né? Que foi um processo que demorou anos para ser resolvido, e o ex-marido dela acabou respondendo em liberdade, né? Ele tentou matá-la, ela ficou paraplégica por conta dele, e o Estado brasileiro foi omisso em relação a esse caso. E aí a Comissão Interamericana de Direitos Humanos puniu o Estado brasileiro. Ela teve que receber uma indenização, enfim. Foi uma punição ao Estado por conta da demora na solução desse caso, não só no dela, mas de outros casos, né, que o Brasil estava sendo omisso na resolução de casos de violência doméstica contra a mulher. E na época já existiam tratados internacionais que falavam sobre o assunto, né? E aí, para seguir, o que a gente vai falar? Tem um outro ponto muito bacana da lei e que muitas pessoas não sabem. Muita gente acha que a Lei Maria da Penha é uma lei de caráter apenas punitivo. É uma lei que inventaram, que o legislativo criou para apenas punir os homens. E isso não é uma verdade. A Lei Maria da Penha, ela tem função principal, ela tem um caráter, né, preventivo e educativo. Ou seja, a ideia da lei é prevenir que esse tipo de violência ocorra na sociedade e também de educar, né? A ideia é levar esses diálogos e debates para as escolas, para as crianças, né, para os adolescentes, para mudar a cultura, né? A gente fala muito de machismo e tal, mas o machismo é uma questão cultural, né? Todos nós estamos imersos numa sociedade machista. E para a gente mudar isso, a gente precisa dialogar, né? Não só empoderar as mulheres, a gente escuta muito falar sobre empoderamento feminino. O empoderamento feminino é muito importante, mas não basta ter uma sociedade cheia de mulheres empoderadas e cheia de homens agressivos. A gente precisa trazer os homens pro diálogo, né? Para a mudança da sociedade. E não adianta também a gente querer responder ódio com ódio, né? Óbvio que todos os homens que cometem crimes, que estão infringindo as leis, eles devem ser punidos pelos seus atos. Mas para haver uma mudança cultural e estrutural na sociedade, a gente precisa transformar a nossa sociedade numa sociedade do diálogo. A gente precisa mudar isso com base no diálogo. A gente precisa ir nas escolas falar sobre isso, a gente precisa conversar com as pessoas que moram na nossa casa, mas de uma forma pacífica, como o nosso mestre faria, né? E aí, seguindo,
Para começar a explicar mais, assim, aprofundar na lei, eu queria falar com vocês, eu vou ler explicando que tipo de violência é essa que essa lei protege, qual é o tipo de violência que ocorre que a Lei Maria da Penha vai proteger. Eu vou ler para vocês o artigo 5º dessa lei, para quem quiser acompanhar. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Inciso 1º, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 2º, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E no 3º, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então a lei estende um pouco assim, a Lei Maria da Penha não protege só a mulher que é casada, ela vai um pouco além, né? A mulher que vive em união estável também é protegida. Existem casos em que juízes aplicaram a Lei Maria da Penha em relação de pai com filha. E aí, no parágrafo único do artigo, a lei fala assim: as relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual, ou seja, em relações entre mulheres, né, relações homoafetivas, a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada. E aí, seguindo, fala assim o artigo 6º. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. E aí, seguindo na lei, um ponto importante que eu gostaria de conversar com vocês é que quando a gente pensa em violência contra a mulher, violência doméstica contra a mulher, a gente pensa logo numa violência física. A gente leva logo isso para o campo das agressões físicas, né, da lesão corporal. Mas a violência contra a mulher não se restringe só a agressões. Existem outras formas, né, de agredir uma mulher que não são agressões físicas. Então, existem 5 tipos de violência doméstica contra a mulher elencadas pela lei, que é a violência física, a violência moral, a violência patrimonial, a violência psicológica e a violência sexual. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de violência. A violência física é aquela que a gente já conhece. Existe também a violência psicológica, e a lei fala assim: é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A violência psicológica a gente acha que não, mas ela é muito comum. Geralmente a violência doméstica começa com a violência psicológica, né? Com o homem diminuindo essa mulher, muitas vezes chamando de burra, de incapaz, criando formas da mulher se sentir culpada pela violência que ele causa. E a violência psicológica ela é muito perigosa porque ela pode gerar depressão nessa mulher, crise de ansiedade, síndrome do pânico. E aí em seguida vem a violência sexual, que a gente conhece muito em relação ao estupro, mas existem mais tipos penais que falam sobre essa violência sexual. Existe também hoje um tipo penal recente, que é o da importunação sexual. Ele surgiu por conta de um caso polêmico que teve em São Paulo, né, de um homem que ejaculou numa mulher no metrô, se não me engano, não foi metrô, foi ônibus. E aí, seguindo, vem a violência patrimonial, e é um ponto importante que eu gostaria de conversar com os senhores. A violência patrimonial, ela ocorre quando o homem retém, subtrai, destrói os bens dessa mulher. A gente acha que a violência doméstica acontece só com mulheres de baixa renda. Geralmente acontece, mas acontece também com mulheres com poder aquisitivo alto, mulheres instruídas. O que acontece? A maior parte depende financeiramente do homem. A maior parte das mulheres que passam por isso dependem financeiramente do seu companheiro, do seu cônjuge,
né, do seu marido. Mas também existem mulheres que têm seus salários, e salários altos, que ficam sob o controle do homem, né? Então, ela trabalha, ela é independente financeiramente, mas acaba dependendo dele, porque ela não administra o seu dinheiro. E daí vem a importância da gente empoderar as mulheres para elas saberem lidar, né? Lidar, administrar seu próprio dinheiro. Porque muitas não conseguem sair desse ciclo de violência, que geralmente a violência ela tem todo um ciclo, por conta disso, por depender do companheiro. E aí, para fechar, vem a violência moral, né? Que ela se enquadra nos crimes de calúnia, difamação ou injúria, né? E aí, seguindo, existem algumas formas de proteger de forma urgente essa mulher, que são as medidas protetivas de urgência, né? A gente escuta muito falar da medida protetiva em que o homem fica proibido de se aproximar da mulher, ela é muito famosa. Mas existem outros tipos outras formas de proteger essa mulher de forma urgente, que são o afastamento do lar desse agressor, ou então o afastamento do lar da mulher. Existem abrigos sigilosos onde as mulheres podem ficar, entre aspas, hospedadas junto com seus filhos, né? Enquanto ela não resolve a questão de divórcio, de alimentos, enfim, caso essa mulher não tenha outro lugar para ir, não tenha nenhum familiar para abrigá-la. E aí, quando a mulher descobre que está vivendo, né, uma situação de violência doméstica e ela quer sair disso, quais são os órgãos que ela deve procurar? E aí eu vou falar quais órgãos ela tem que procurar e nessa quarentena como que vem funcionando, né? Existe um número muito famoso de telefone que é o número 180, onde as mulheres podem ligar. Só que a gente não costuma indicar realizar ligação em casos de urgência, emergência, a violência está ocorrendo, ligar para o 180, porque o 180 não funciona muito bem para isso. O 180, geralmente, a denúncia que é feita ali, os promotores demoram a receber. Caso esteja ocorrendo imediatamente uma situação de violência doméstica, de agressão física, o número correto para ligar para cessar a violência é 190. E sim, outras pessoas, né, a questão que as pessoas falam de mete a colher ou não mete a colher. Outras pessoas podem também realizar a ligação e os policiais vão até o local. Só que quando os policiais vão até o local, a gente tem que receber os policiais. Então a gente tem que avaliar se nessa situação válido ou não a gente fazer isso. E aí, seguindo, hoje nos estados do Rio, de São Paulo e em outros estados também, eu estou falando mais de Rio e de São Paulo, que é mais próximo da nossa realidade. As polícias civis estão fazendo o boletim de ocorrência online, né? Então, pela internet, dá para fazer o boletim de ocorrência em relação aos crimes cometidos. E, além disso, no Rio de Janeiro, pioneiro, existe hoje a possibilidade também de fazer registro de ocorrência por telefone através do número 197. Então, recapitulando, né, tem o número 180, que é um número específico para violência doméstica contra a mulher. Existe o número 190, que é da Polícia Militar. Existe o número 197 para fazer o registro de ocorrência por telefone. E aí, seguindo, né, essa mulher ela tem que procurar quais órgãos e tal. Essa mulher, ela pode procurar a Defensoria Pública, que aqui no Rio de Janeiro está fazendo atendimento remoto, através do número 129, se não me engano tem um site também. E tem uma questão especial da Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública, a gente sabe que ela atende pessoas economicamente hipossuficientes, pessoas que não têm condições de pagar advogado. Mas no caso de violência contra a mulher, as defensorias, eu acho que a maior parte do nosso país, incluindo o Rio, por entender que a mulher em situação de violência, a vulnerabilidade está nisso, a Defensoria Pública não restringe o atendimento a mulheres. Então, uma mulher que tem uma situação financeira boa pode ser atendida pela Defensoria Pública, pelo núcleo específico, né? Eu acho que no país, salvo engano, nós temos 20 núcleos especializados de defensoria em relação ao atendimento de mulheres. E isso é bom porque é um atendimento totalmente especializado para receber essa mulher com toda a sua vulnerabilidade por viver em situação de violência doméstica. Além disso, nós temos o Ministério Público também, que também pode ser procurado. Então, assim, recapitulando tudo que a gente falou até aqui, eu falei que a Lei Maria da Penha é uma das 3 melhores no assunto, né? Falei que ela tem esse caráter preventivo e educativo que a gente não sabe muito, né? Porque geralmente a gente escuta muito a Lei Maria da Penha sendo citada como uma lei que pune os homens, né? E a ideia não é essa, a ideia da lei é prevenir,
né, construir uma sociedade onde a gente não precisa punir esses homens. E educar nossos meninos, né? E aí eu falei, né, quais são os tipos de violência doméstica, física, moral, patrimonial, psicológica, sexual, porque geralmente a gente acha que a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha e a nossa legislação como um todo, a violência contra a mulher, ela se restringe apenas à violência física, né? Enfim, a tentativa de homicídio, agressões, e não é só isso, vai além. E geralmente a gente fica chocado porque quando a gente para pensar em violência psicológica, praticamente todas as mulheres ficam assim, nossa, eu já passei por um relacionamento abusivo onde eu fui psicologicamente violentado. E aí eu retomo aquilo que eu falei, né? O machismo, ele tá na nossa sociedade e a gente, para combater isso, né, pra gente poder respeitar a dignidade da mulher, a gente precisa mudar a nossa cultura. E se a gente for seguir os ensinamentos do nosso mestre, para mudar essa cultura de forma pacífica, a gente precisa mudar através do diálogo. Então, para prevenir, a gente precisa ir para o diálogo, né? Mudar a sociedade de uma forma pacifista. Óbvio, relembrando, pessoas que cometem crimes, cometem delitos, devem ser punidas pelos crimes que cometem. Não vamos passar pano para isso. Para fechar, já chegando mais na parte budista da palestra, a proposta de paz do ano de 2018, que essa proposta de paz maravilhosa, rumo à era dos direitos humanos, construindo um movimento popular. No último trecho da proposta, o sensei fala sobre empoderamento feminino, que consta assim: empoderamento das mulheres, a chave para a resolução de desafios globais. E aí o sensei fala assim: o empoderamento feminino não pode ser uma agenda opcional, é uma prioridade urgente para muitas pessoas em situações graves. Então o sensei é bem enfático em dizer que assim, não é uma questão opcional, a gente precisa combater isso na nossa sociedade. E ele fala também de muitas mulheres refugiadas que passam por situações assim terríveis. Então essa proposta de paz está muito boa e ela pode servir como uma excelente referência, né, no quesito empoderamento das mulheres, como uma mensagem assim, recente do mestre em relação ao assunto. E aí, seguindo, o que eu gostaria de falar é que existem projetos na sociedade que têm como base o diálogo, né? A mudança dessa questão tão complexa, tão complicada, tão triste, que é a violência contra a mulher, que tem como base o diálogo, né? E o empoderamento dessa mulher também. Em São Paulo, existem 2 projetos do Ministério Público de São Paulo que são de autoria de uma promotora chamada Gabriela Mansur, que inclusive é uma das fundadoras do projeto Justiceiras, que eu faço parte hoje, que é aquela rede de apoio a mulheres que eu falei. E um dos primeiros projetos, né, que ela criou é o Tem Saída, que visa reinserir as mulheres no mercado de trabalho, porque boa parte das mulheres que sofrem com violência doméstica, muitas param de trabalhar por conta do relacionamento, para cuidar dos filhos, e esse projeto Tem Saída tem o apoio de algumas empresas, e eles reinserem as mulheres no mercado de trabalho. E tem um outro projeto também de autoria da doutora Gabriela Mansur, que é um projeto maravilhoso, incrível, que vem sendo replicado em outros estados no Brasil, não só em São Paulo, que se chama Tempo de Despertar, que ele traz o homem, né, o agressor, para frente, né, para o centro da solução da questão, né? E aí eu vou ler para vocês aqui o que consta no site do próprio MP. Ele foi criado em 2014, esse projeto, e ele visa reintegrar o agressor à sociedade, por meio de um ciclo de encontros em que são discutidos temas como violência doméstica, direito das mulheres, direito de defesa, masculinidades, relações afetivas, ciúmes, álcool e droga. E aí, essa forma de trazer o homem para o centro da questão e dialogar com ele, será que funciona? Será que não funciona? Então, em São Paulo, os homens que participaram desse projeto não voltaram a reincidir nos crimes, eles não voltaram a cometer esse tipo de crime de violência doméstica contra a mulher. O número de reincidentes ele é de menos de 2%, fica entre no máximo 2% e 3%, ou seja, funciona na prática.
né? E muitos homens, assim, dão relatos, falando que eles não sabiam quanto eles eram agressivos, que isso eles foram ensinados, assim, em casa, porque isso vai passando da sociedade de família para família, de geração para geração. Então, por isso que a importância, né, da gente prevenir a questão, dialogando e levando o assunto para as escolas, para a gente mudar desde a base esse tipo de pensamento. E óbvio, se desconstruir nesse tipo de pensamento é bem difícil. Nós mulheres temos que fazer isso também e não é fácil, porque nós somos ensinadas a ser da forma que somos. Nós somos levadas à competição feminina, dentre outras formas, né, de reproduzir o machismo. Então, até para a gente se desconstruir, a gente precisa, né, refletir. Não é só fazer com que os homens fiquem desconstruindo esse tipo de pensamento. A gente também tem esse papel. E aí, muitas das vezes, né, tem uma parte polêmica em relação à violência doméstica contra a mulher. Muitas das vezes a gente se questiona do porquê de muitas mulheres se manterem em relacionamentos abusivos, né? Muitas se mantêm por conta da questão financeira, porque dependem financeiramente do companheiro, do marido. Mas existe também uma questão que leva as mulheres a acharem que elas precisam ter um relacionamento, né? É mais uma reprodução do machismo na sociedade. Existe uma psicóloga chamada Valesca Zanello, que ela é pós-doc e ela é pesquisadora da Universidade de Brasília. E ela estuda saúde mental e gênero. E ela fala, né, na pesquisa, que a mulher, ela vê o amor de uma forma identitária. Ela, para se sentir mulher, ela precisa ter um homem ao lado, precisa ter um companheiro. Isso não é assim, as mulheres não nascem com isso, né? Isso é a formação que a sociedade faz, a visão que a gente tem da mulher. A gente geralmente tem um olhar meio torto para as mulheres que são solteiras, que não querem ter filhos, que não são casadas. Então a mulher cresce nessa sociedade achando que ela precisa ter um homem. Muitas das vezes elas se mantêm em relacionamentos ruins, relacionamentos abusivos, para continuar tendo alguém do lado, né? E aí a gente precisa, né, nós, principalmente praticantes, a gente precisa mudar isso se empoderando, e empoderando outras mulheres, não tem outro jeito. Nichiren Daishonin, quando ele revelou na meu Horengikyo, ele não condicionou o nosso estado de Buda, nosso estado de felicidade a ter alguém do lado, né? Então a gente pode viver em plena felicidade sem precisar ter um relacionamento, né? E aí, seguindo, que eu anotei aqui um ponto, que a gente precisa se amar a ponto de não precisar do outro para dizer quem a gente é, né? A gente precisa estar tão empoderada assim na nossa prática budista, e daí também vem a importância de fazer Shakubuku, apresentar essa filosofia de vida, apresentar essa religião, essa organização para mulheres que estão completamente perdidas. Então, a gente não precisa que o outro diga quem a gente é, né? A gente precisa ter consciência de quem a gente é. E o Sensei, sempre à frente do nosso tempo, ele já diz há alguns anos, né, que o século XXI é o século das mulheres. E eu quero compartilhar com vocês algum trecho de um discurso do Sensei, de uma mensagem dele, enviada a uma conferência. E a conferência foi a Conferência Executiva Nacional da Soka Gakkai, iniciada no Centro Cultural Soka, em Shinanomachi. Ele fala assim: neste novo século, a sabedoria das mulheres realmente brilhará. É um século em que as mulheres atuarão num papel cada vez mais ativo. E aquelas organizações, companhias e nações em que as mulheres podem falar livremente sobre qualquer assunto e realizam seu verdadeiro potencial, experimentarão o crescimento e a prosperidade. Por isso, é tão importante que os homens valorizem as mulheres e suas contribuições. Espero que os membros de nossas divisões feminina e feminina de jovens criem uma nova era de renovada disposição e vigorosa emoção. Também gostaria de compartilhar as seguintes palavras de Florence Nightingale com nossos membros da divisão feminina e feminina de jovens. Nunca me arrependi nem olhei para trás, nem por um momento. Então, o recado que eu gostaria de passar para vocês é esse, né? Falar quais são os tipos de violência doméstica contra a mulher, falar quais são os órgãos que a gente deve procurar, falar sobre a importância de dialogar com os homens, né? A gente mudar a sociedade de uma forma pacífica.
e falar que o empoderamento feminino é muito importante, apesar da palavra empoderamento ter tomado um lugar meio comum e na sociedade, né? O Sensei, em 2018, falou na proposta de paz sobre o empoderamento das mulheres, e ele é muito importante porque existem muitas mulheres sofrendo e passando por situações absurdas. Eu hoje trabalhando de forma voluntária, né, nesse projeto de Justiceiras, eu percebo como é cruel, assim, como é importante a gente ter mulheres fortes na sociedade, como é importante a gente ter homens com uma nova cabeça na sociedade. E a gente só vai mudar isso mudando a nossa cultura, tá bom? Da minha parte é só, e muito obrigada pela oportunidade. Muitos jovens estão sofrendo calados. Eu fico me perguntando qual é a minha contribuição verdadeira para combater abusos na infância e na adolescência. O pior é que tudo acontece dentro de casa. Precisamos muito falar sobre isso. Oi, pessoal, tudo bem? Estou super feliz por estar aqui hoje com vocês. Vou compartilhar minha história, então para isso eu vou ficar pequenininha aqui no canto da tela para vocês acompanharem pelos slides. Bem, meu nome é Paola Bellucci Ortolan e começo a minha fala citando uma frase de Ikeda Sensei que me encoraja muito. Começa comigo, começa aqui e começa agora. Inspirada nessa frase de Ikeda Sensei, compartilho com vocês a minha história. Tenho muita gratidão aos meus pais, Neuza e Danilo, por eu ter nascido e crescido como membro da Soka Gakkai, assim como minhas irmãs, Pamela e Paloma. Sou do bairro do Ipiranga, em São Paulo, onde aconteceu a proclamação da independência do Brasil. E ali pertinho está o Colégio Soka do Brasil, onde Ikeda Sensei deposita grande confiança na criação de valores humanos. Desde muito nova, tive a oportunidade de ser treinada como líder da divisão feminina de jovens. Fui líder de bloco, comunidade, distrito e regional. Experiência que me proporcionou expandir minha visão de mundo, gerenciar conflitos e prezar a vida de cada pessoa. Já na liderança da divisão dos estudantes, aprendi que crianças e adolescentes precisam ser cuidados com amor e respeito, como também aprendi a cultivar grandes sonhos. Isso me impulsionou à realização de um grande desejo, estudar na Universidade Soka. Atualmente, eu moro aqui no Japão, pois eu estou cursando o 2º ano do mestrado em Estudos Internacionais para a Paz. E essa é minha turma. São 15 alunos de 5 continentes e 10 países diferentes, o que nos proporciona exercitar o papel de cidadão global a todo momento. Lutar para mudar a sociedade, elevando a condição de vida de toda a humanidade, é o meu desejo e o meu juramento enquanto Ikeda Kaiokai e jovem emergida da Terra. Essa foto é dos 200 jovens brasileiros na Universidade Soka em 2017, quando fiz a causa para vir estudar aqui, e ingressei no curso 2 anos depois. Durante o mestrado, tive a oportunidade de aprender muito sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Em 2019, participei do principal evento da ONU sobre as ODS, em Bonn, na Alemanha. Sendo designer, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de pessoas criativas ao redor do mundo que estão trabalhando para a mudança da sociedade. Assim que voltei da Alemanha, realizei 5 workshops sobre as ODS e o Design Thinking, abordagem de inovação da qual eu sou especialista. Com isso, consegui impactar dezenas de estudantes a pensar de forma criativa como melhorar o mundo sendo um aluno Soka. Dentre os 17 objetivos da ONU, eu estou conectando 3 deles, visando resolver um problema humanitário, super grave, que assombra a nossa sociedade, o abuso sexual de crianças e adolescentes. Com a pandemia do coronavírus e o isolamento social, aumentaram os casos de violência doméstica e abuso sexual infantil. Isso porque muitas vezes o abusador mora na mesma casa que a criança ou é um familiar conhecido muito próximo dela. Fiquei muito impactada com as estatísticas e decidi que eu deveria fazer algo. Sobre esse aspecto, Toda Sensei uma vez disse: fechar os olhos à infelicidade da sociedade, trancar-se no mundo da religião,
e apenas recitar Daimoku de forma pacífica e tranquila são atitudes contrárias ao espírito de estabelecer o ensinamento correto para a pacificação da Terra, de Daishonin. Acabar com a miséria deste mundo, acabar com a infelicidade e construir uma sociedade de paz, defendendo os direitos humanos e a dignidade do ser humano, constituem a prática do budismo. No início de abril, durante meu Daimoku, uma pergunta rondava minha cabeça. Como posso, aqui do Japão, ajudar as crianças que estão sendo abusadas no Brasil durante a pandemia? Ikeda Sensei orienta que os jovens devem usar toda a sua criatividade e energia para achar soluções para os problemas humanitários. Então, tive uma ideia. Criar uma música que pudesse ajudar as crianças a verbalizar o que sentem e também a identificar situações de abuso. Acredito que a música é uma poderosa ferramenta de informação e alcance, podendo atingir rapidamente um grande número de famílias em um curto espaço de tempo. Eu sabia que não seria um caminho fácil, pois eu não sou compositora. Mas enquanto veterana da Kotekitai, aprendi que a minha missão é transmitir a paz e a esperança através da música. E estava confiante que naquele momento eu iria colocar em prática todo o treinamento recebido no grupo. Então, como não conseguiria fazer isso sozinha, decidi acionar a minha rede de solidariedade, assim como Ikeda Sensei indica na proposta de paz enviada para a ONU em janeiro deste ano, cujo tema é Rumo ao Futuro Compartilhado, construindo uma era de solidariedade humana. Peguei o celular e enviei uma mensagem para Ana Terra, minha amiga, também veterana da Kotekitai, e hoje fonoaudióloga de grandes músicos brasileiros. Compartilhei minha ideia com ela, que de cara já topou, e convidou 2 grandes cantores para criar a música, Bruna Caram e Marcelo Genesi. Fiquei honrada quando ela disse que eles também toparam a minha ideia. E assim, na órbita do universo, fui me conectando com outros artistas e profissionais que somaram suas habilidades para fazermos essa campanha musical nascer. Com uma voz pura e de longo alcance, chegamos juntos a um grito de proteção. Ninguém mexe comigo. E assim lutar contra o silêncio que violou os meus direitos quando criança e ainda assombra a vida de tantas crianças e adolescentes que hoje em dia precisam de ajuda e proteção. Tudo aconteceu muito rápido. Mesmo enfrentando fuso horário, bebês recém-nascidos e todo o cenário de insegurança da pandemia, nós conseguimos lançar a campanha em tempo recorde. Em menos de um mês, desde o primeiro encontro online, conseguimos construir a letra, a campanha e o clipe em tempo de lançar dia 18 de maio no YouTube. Por que dia 18 de maio? Tínhamos essa meta porque é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esquecer é permitir, lembrar é combater. E nós estávamos juntos, como uma rede de proteção e solidariedade, combatendo esse grande mal por meio da arte. A repercussão da campanha musical Ninguém Mexe Comigo foi imediata. Saímos em mais de 15 portais de notícias, dentre eles destaca-se a BBC, UOL e Terra. E também em canais de televisão e rádio. O Marcelo Genesi participou do programa Encontro, da Fátima Bernardes, e contou sobre o projeto. A música também já está em algumas rádios por todo o Brasil. Nessas últimas semanas, fui convidada para participar de diversas lives em simpósios e conferências, para eu compartilhar sobre o projeto. Em todas elas, eu faço questão de apresentar a grandiosidade do nosso mestre como o maior humanista e pacifista da humanidade. Nesse simpósio, por exemplo, tiveram 13 mil visualizações. E a Alice Bevilacqua, violinista da Orquestra Filarmônica do Humanismo Ikeda, tocou Ha-Ha no final do simpósio para homenagear as mães. Todos ficaram muito emocionados. Nosso objetivo é, por meio das redes sociais e das redes de solidariedade humana, fazer essa música chegar a todos os lares com crianças e adolescentes. Queremos chamar a atenção de todos sobre a violação da violência sexual contra crianças e adolescentes, estimulando o olhar atento em relação a essa violação de direitos. Em uma orientação destinada às integrantes do Ikeda Kaiokai, o sensei diz: sejam pessoas valorosas, jovens de sabedoria e boa sorte advindas da lei mística, que lutam pela sociedade. Voem alto pelos céus,
viva uma juventude brilhante de vitória de mestre e discípulo. Uma vida brilhante é a prova da felicidade e da vitória. Minha maior alegria é, transformando o veneno em remédio, contribuir para combater esse problema social e levar a filosofia de esperança do Ikeda Sensei para todas as pessoas. Assista agora o clipe da campanha musical Ninguém Mexe Comigo. Muito obrigada! É muito importante ser valente, e ser valente é ser confiante, que gente pequenina já é gente, e toda gente pode ser gigante. Não é todo adulto que faz sempre certo tudo, todo tempo. Criança também sabe muito do seu mundo e do seu sentimento. Criança também diz, isso não pode. Criança também diz quando parar. Ninguém mexe comigo, o meu corpo é meu abrigo. Só quem me tem respeito é que pode se aproximar. Se eu achar estranho o jeito de alguém me encostar, eu vou gritar. Se eu achar suspeito o jeito de alguém me mexer, eu vou correr. Se alguém me maltratar, eu vou contar. Se eu for contar e não souber pra quem, eu discussei. Eu discussei. Eu discussei. Eu discussei. Então se você achar que alguém por perto está fazendo algo que não é certo, tipo, fingir ser amigo e fazer maldade contigo, como te tocar, olhar, fotografar ou se mostrar, e se disser que se você contar não vão acreditar, não importa quem seja, se proteja, ouça bem, gritar, correr, contar ou discassem, a culpa não é sua, ouça bem, gritar, correr, contar ou discassem. Eu discussei, eu discussei, eu discussei. Grandiosa mãe, sublime mãe, magnificente mãe. Você é gentil e carinhosa, mas muito mais forte que qualquer outra pessoa. Está sempre sorridente, mas em sua graça existe um constante rigor. Parece ingênua, mas é uma pesquisadora perspicaz da vida. É doutora em vida diária. O mundo sem você seria sobrinho. E o mundo em que ele está presente, seja primavera, verão, outono ou inverno, é onde existe um permanente jardim de flores de calorosa fragrância da felicidade. O espírito de mãe é como o de um Buda. O coração de mãe é como o de um Bodhisattva. E a regência da mãe é como a de um exímio artista. Mesmo sofrendo, triste ou alegre, você cria sempre um palco de aconchego e tranquilidade. Você é também médica por excelência, pois ameniza as dores do coração. O coração de mãe é mais profundo do que o mar. Seus olhos estão abertos para a verdade, e seu sorriso é tão acolhedor. Dia após dia, seja no amanhecer ou no meio da noite, você diz calada, jamais os abandonarei. Seu espírito grandioso irradia luzes escarlates de bondade.
Como os raios de sol, você nos nutre com o seu sorriso radiante. O banho de luz que nos oferece é sempre repleto de amor. Detesta a melancolia e aponta todos os dias a torre da paz, instruindo-nos a seguir por esse caminho. A cada encontro com as pessoas, você forma laços de amizade para criar sempre um passo a mais na marcha em direção ao bem-estar social. Você é a mãe de amor benevolente, uma defensora da paz e dos direitos humanos. Ninguém se iguala a você, nem os famosos, nem os poderosos. Em sua generosidade, está sempre criando as boas recordações para enriquecer nossa vida. Mesmo não tendo fortuna, comporta-se com serenidade. Não se importa com isso e mantém sempre o sorriso da mãe. Mesmo numa refeição simples, elogia a si mesmo dizendo: é mais saborosa do que a de um famoso restaurante. Com um largo sorriso no rosto, prepare as refeições. Mesmo que a casa seja pequena, diz, não dá trabalho para limpar, e assim se diverte. Nenhuma calúnia ou crítica infundada consegue atingi-la. Você é inabalável. Você é uma atriz da vida real, muito mais sábia do que as mais famosas atrizes do mundo, pois baila no mais sublime palco, com os budas das 3 existências da vida, recebendo os aplausos dos deuses celestiais como a estrela mais popular do universo. Mesmo diante de calúnias e difamações, tem forças para desvendar se uma pessoa é mentirosa, falsa ou invejosa, com maior perspicácia que um promotor. Você é mãe da justiça, que jamais sucumbe diante dos poderosos ou das críticas. A você, a minha eterna gratidão. A você, o meu mais profundo respeito.